Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, não queiram ver minha cara agora. Mas olha só, nós estamos de volta para o nosso encontro, estudando a obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, né? Mas vocês tinham que ver a cara do Aloísio e do Eduardo aqui, na pena que me puseram. Agora eu vou passar para eles a fala. Então sejam muito bem-vindos. Maria de Fátima Miranda nos deu a honra de falar as primeiras palavras, né? Abrindo aí o nosso programa. Só que ela ficou... A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica, só que ela ficou muito tensa. E agora ela vai se acalmando. No próximo programa ela vai fazer uma abertura completa, não é, Luiz Guigino? Completa. Pois é, me aguarde. Mas nós estamos aí no capítulo 3 do livro Que é o Espiritismo. É esse capítulo 3 que trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E um dos tópicos, né, que é o que nós estamos estudando agora, é o homem durante a vida terrena. E hoje nós vamos à questão de número 136. Dando continuidade, a pergunta é a seguinte. Primeiro aqui cumprimentar Luiz Guigino, né? Seja bem-vindo, Luiz Guigino. Ficou emocionado também? A gente ficou emocionado com a fala da Miranda. Você vai falar sobre o sono. E eu estava emocionado aqui. Ainda então... com a abertura da Miranda, eu fiquei emocionado. Terríveis. Mas vamos lá. 136. Qual o estado da alma durante o sono? Eu que sinto muito sono, essa pergunta me interessa. Vamos lá. Responde aqui Allan Kardec. No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que nessas condições o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença para agir separadamente e ir onde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo, por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe este laço. André Luiz relata, né, nas suas obras, através do médium Francisco Cândido Xavier, que eles percebem claramente no plano espiritual quem está desencarnado e quem está encarnado exatamente por esse laço fluídico que une, né? O Aloísio sinaliza ali do chakra coronário, né, do centro da cabeça, sai aquele laço fluídico que liga ao corpo físico, aonde ele estiver. Desta forma, eles conseguem perceber quem está na condição de desencarnado e quem está encarnado em desdobramento ou emancipação, como relata Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, Aloísio Guigino. Essa questão é muito interessante nós entendermos, porque durante o sono, que é o repouso físico, o espírito ele tem uma liberdade maior. Ele não está totalmente liberto porque ele ainda está ligado ao corpo físico. Se desligar do corpo físico, desencarnou, certo? E não tem volta. Mas ele ainda está ligado ao corpo físico, mas tem uma liberdade maior porque ele não tem que estar tomando conta das atividades físicas do corpo físico que está em repouso, certo? Então ele tem uma possibilidade de se deslocar, de reencontrar com outros encarnados ou outros desencarnados ou encarnados na mesma situação de desdobramento.
de vivenciar situações que ele cria ou que ele traz com ele de experiências anteriores, uma série de possibilidades que o espírito passa a ter esta capacidade de desenvolver enquanto está nesta situação do corpo físico em repouso e ele com essa liberdade. Então, isso é muito interessante porque isso nos remete a uma necessidade, vamos chamar assim, que nós temos de nos prepararmos para o sono. Porque se durante o sono nós vamos vivenciar experiências que dizem respeito ao nosso dia a dia, às nossas preocupações, às nossas vivências anteriores, se nós vamos assistir um filme de terror, uma hipótese, certo? E vamos dormir, nós vamos sonhar com coisas, ou melhor, vamos ter experiências durante o sono físico que não são das mais agradáveis. Então, sempre é recomendado que nós tenhamos uma prece, uma página antes de dormir, certo? Nos preparando, nos equilibrando mentalmente, espiritualmente para essas experiências durante o nosso sono físico, certo? Porque quem dorme é o corpo físico, não é o espírito. É interessante, nós nos lembramos daquela colocação do Evangelho: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque todos os dias nós desdobramos através do sono físico, mas nós espíritos vamos atender os nossos centros de interesse, né? Aqueles que têm interesses muito ligados à Terra ficam circulando em torno do corpo por aqui mesmo, e aqueles que já têm uma outra objetividade, esses vão ser levados àquilo que está dentro da pauta dos objetivos do dia. Nos lembramos de André Luiz, quando ele, depois do primeiro dia de trabalho nas câmaras de retificação, ele sai para refazimento e observa aqueles seres que lhe parecem fantasminha, né? E a Narcisa vai explicar para eles que são irmãos que estão encarnados em desdobramento, por conta daquele cordão que ele percebe ali. Mas outra coisa, ficamos refletindo aqui, quando ele diz: durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Aí nos lembramos de um amigo lá na Penha que sempre lembrava-nos o seguinte: nós vamos encontrar pessoas que deitam-se para dormir, não é? E o desencarne acontece enquanto ele está naquele sono. Mas ele nos lembrando que ninguém morre dormindo, a nível de o espírito está em perigo, morreu e acabou. Porque ele lembra o seguinte: o espírito não pode retornar para o corpo e encontrar a porta fechada. E ele lembrava justamente disso, que serve para esse cordão fluídico, serve para chamá-lo quando a sua presença é necessária. Ele dormiu naquele momento que ele estava em repouso, mas o espírito estava ali no corpo na hora do desencarne. Porque do contrário, é como se você saísse para um local e quando você chega, sua casa sumiu, não está mais ali, não é? Alguém roubou. Você estaciona o carro e vai fazer qualquer coisa, quando volta, cadê o carro? Levaram. Em relação a Deus e ao corpo físico, que é uma ferramenta de trabalho para o espírito na Terra, até mesmo porque no momento do desencarne, nós vamos ver com André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que existe uma parte da nossa energia que o perispírito absorve na hora do desencarne. É aquela parte mais sutil que vai dar vitalidade a ele os primeiros momentos enquanto desencarnado. Então o espírito não deita, não vai dormir, o corpo está lá dormindo e ele vai, desdobra-se, quando volta a porta está fechada, alguém cortou esse cordão fluido, que ele não estava ali, o que é que houve? Não existe isso, porque Deus é misericórdia. E durante o sono, o espírito continua, a alma, né? O espírito encarnado, a alma. A alma continua ligada ao corpo físico, porque se houver a separação da alma e do corpo físico, ou do corpo físico,
ocorre o quê? A morte física. Ocorre a morte física. E a recíproca é verdadeira. Quando ocorre a morte física pela falência dos órgãos, existe a desencarnação, isto é, a separação da alma do corpo físico. Então, é sempre esse elo, esse link, essa união entre espírito e corpo físico, que enquanto ocorre a vida física, eles estão unidos. Pode ser em vigília, pode ser dormindo, mas sempre estarão unidos. Se houver a separação pela falência física, morte física, e ocorrer a desencarnação, também haverá essa ruptura desse elo entre os dois. Apesar de que é uma coisa que eu sempre coloco aqui para nós pensarmos a respeito. Morte física não quer dizer desencarnação. Tá? Nós estaremos, muitas vezes, nós espíritos, eu sou um espírito. Eu estou encarnado, mas eu sou um espírito. Se eu sou apegado a esse corpo físico, aos valores materiais, o corpo físico muitas vezes pode ter a falência, pode até morrer, vamos dizer assim, e eu continuar ligado a ele. Não há desencarnação ainda. Então nós começamos a preparação para a nossa desencarnação quando nós damos o primeiro vagido quando chegamos aqui. Todo dia. Quando fazemos boas escolhas, morremos com dignidade. Com dignidade. E sem um sofrimento maior. Imaginemos, tá? O corpo físico se deteriorando e o espírito ainda ligado a esse corpo físico, tendo todas essas sensações. Olha, não quero nem imaginar isso. Tá? E agora, isto que nós estamos falando é apenas um alerta, certo? Porque quando nós nos preparamos para encerrarmos a nossa passagem por esse mundo físico onde nós estamos, a nossa passagem ocorre de uma forma amena, de uma forma tranquila. Quando nós não nos preparamos, é uma passagem muito tumultuada. Tem aquele filme Ghost, certo? Que todos nós vimos, né? Não tem quem não tenha visto esse filme. Tá? Quando aquele que foi o assassino lá, né? Cometeu o desatino. Cometeu o desatino, foi o mandante, né? Quando ele morre fisicamente, a alma dele é levada por figuras negras, né? As trevas, né? É atraída, né? É atraída. Então, o sono, na realidade, é uma preparação para a desencarnação, certo? Porque o espírito passa a gozar de uma liberdade que é decorrente ou é equivalente à situação que ele está vivenciando. Se ele leva uma vida de paz, uma vida tranquila, o espírito estará vivenciando situações que irão agregar novos valores, novos conhecimentos e de paz. Se o contrário ocorre, também será algo muito indesejável. É verdade. Então vamos lá. Mas, prosseguindo aqui, Kardec nos coloca uma questão seguinte, que é a 137, e diz: qual a causa dos sonhos? Todos nós sonhamos, né? Isto é, todos nós, espíritos que somos, quando durante o sono fazemos alguma coisa. Porque o espírito não dorme. Quem dorme, quem repousa é o corpo físico, não o espírito. Mas, aí diz assim, mas eu não sonho. Tá, eu não lembro o que eu andei fazendo. Que eu, o espírito, andei fazendo.
quando eu lembro o que eu andei fazendo, aí eu digo, eu sonhei com isso ou com aquilo outro. Mas o espírito, durante o repouso físico, sempre estará com alguma atividade. Então, qual a causa dos sonhos, Miranda? É o produto dos nossos interesses, né? Algumas vezes tem vários tipos de sonho. Por isso que ele orienta que para que possamos ler o Livro dos Espíritos, que ele vai falar da emancipação da alma, e ele vai mostrar. Tem aqueles sonhos que são as impressões do que nós vivenciamos durante o dia. Tem outros que podem ser premonitórios, não é? A obra do André Luiz também, ele sempre narra esse momento de emancipação da alma, daqueles que estão em desdobramento, vivenciando determinadas circunstâncias e retornam fazendo conexões. Às vezes sonha com determinada coisa e acorda lembrando de uma cobra, de uma situação de perigo, fugindo da polícia. Quer dizer, tem a ver com essa vida íntima do espírito, com as vivências na hora de vigília e algumas necessidades outras que desdobrados benfeitores colocam para eles. É por aí. Então, nossa atividade espiritual durante o sono, ela será sempre uma consequência do momento que nós estamos vivendo. Se é um momento de paz, nós estaremos com bons sonhos, boas atividades, boas lembranças, bons encontros. Se é um momento de tumulto na nossa vida, será um momento para o espírito, um momento também de tumulto, de desequilíbrio, de temor, de medo. É o pesadelo, né? Sim. Não tem, é o pesadelo. Tem um tal de pesadelo, né? Que nada mais é do que... Neguinho fugindo de si mesmo. Hein? Eu costumo dizer assim, se eu tive pesadelo, eu andei fugindo de mim mesma, por aí. É por aí. Então, isso aí é muito importante. Nós sempre temos em mente, certo, que durante o sono nós estaremos vivenciando situações que serão adequadas ao nosso estado mental durante o dia que antecedeu, durante a fase da nossa vida. Por isso a necessidade da preparação. Ainda que seja uma leitura de uma breve página, a elevação do pensamento a Deus, agradecendo pelo dia, pedindo a assistência dos bons espíritos. Algo que parta de nós em direção a Deus antes de dormir é fundamental para que tenhamos um desdobramento com proveito. Vamos em frente? Vamos. Então vamos lá. Agora é o item 138. De onde vêm os pressentimentos? E aí ele nos diz, são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Né? Então, pressentimento. Você acorda com aquela impressão de algo, uma lembrança vaga, que às vezes de pronto você não consegue recordar de todo. Não é? Ao longo do dia vai lembrando do que viveu, do que ouviu, do que sentiu. São os pressentimentos. E esses pressentimentos muitas vezes são, vamos dizer, uma antecipação do que poderá vir a ocorrer. Pode ser também uma impressão daquilo que você andou vivenciando durante o período de repouso físico. Então é por isso que dentro da doutrina nós aprendemos que o espiritismo ele não interpreta sonhos, tá? Porque o sonho pode ser qualquer coisa, real ou fictícia. Sim. Depende da nossa sintonia, nossas preocupações, certo? Das nossas relações, daquilo que nós queremos fazer, da nossa ansiedade, depende de muita coisa. Nós teremos sonhos agradáveis ou sonhos desagradáveis, certo? Então, tem um ditado popular, né, diz que sonhou com dente, morreu o parente. Pois é, olha só. Não tem uma coisa dessa? É isso aí. Então, você vê, porque aconteceu uma vez,
certo? A gente associa, né? Então, existe sempre essa possibilidade ou essa tendência de associação daquilo que nós andamos fazendo durante o desdobramento, durante a emancipação da alma, durante o sono físico, e com acontecimentos que ocorrem e que nós fazemos, então, esse link, essa ligação, e passa a ser uma consequência. Sim. Certo? Então, não necessariamente, né? Mas muitas vezes nós somos, durante o sono físico, nós, nas nossas atividades como espíritos que somos, nós vivenciamos determinadas situações que depois nós, nos lembrando delas, nos alertam, certo? Para determinadas possibilidades, certo? Então nós tomamos precauções. O ideal é sempre orar. Se nós oramos ao deitar, acordando de manhã, no mínimo agradecer a Deus. Olha, mais um dia aí. Mais um dia. E Jesus fala, cada dia baixa o seu mal. Então, que lembremos-nos de Jesus, de Deus, que possamos ser gratos por mais uma oportunidade a cada manhã e pedindo inspiração, porque não sabemos o que o dia nos oferece. E cada dia nos reserva, muitas vezes, surpresas, desafios, mas sempre oportunidades. Sim. Sempre oportunidades para que nós, prestando atenção naquilo que está ocorrendo ao nosso redor, nós possamos agir de acordo com os valores, os parâmetros, as referências que nós já temos conosco. Então, esses pressentimentos aqui, muitas vezes são avisos, certo? Muitas vezes são uma antecipação de alguma coisa que vai ocorrer. De qualquer maneira, é de utilidade para nós. Por quê? Porque nós poderemos ter atenção e cuidados para evitarmos ou minorarmos algum efeito, alguma coisa que venha ou tenha a possibilidade de ocorrer. O que você nos diz a respeito de pressentimentos? Olha, pressentimentos, fizemos um programa recentemente sobre isso, analisando os fatos, falando sobre as premonições e se o futuro já existe. Quem não viu, corre lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, o programa Analisando os Fatos, Sim. falando sobre premonição. Afinal, o futuro já existe? Como falta só um minuto, eu não vou discorrer muito sobre o assunto, mas é bastante interessante, até porque Jesus, vale a pena. No Evangelho lá escrito por João, no Apocalipse, ele traz diversas revelações a João, que João as descreve. Algumas delas ele sequer conseguia descrever detalhadamente porque ele via coisas do futuro, né? Sobretudo ele viu a bomba atômica, e ele descreve como gafanhotos metálicos que soltavam ovos que explodiam em forma de fogo. É isso aí. Então, tem a ver com esses pressentimentos, essas premonições aí. Voltaremos a este tópico aí na semana que vem, se Jesus assim o permitir. E aí, Maria de Fátima Miranda, o que dizer agora? Jesus nos conduza. Gostou, Luiz? Uma boa semana para todos e até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui, eu, meu parceiro Renato Souza, e na técnica hoje o Weber, dando aquele apoio
primordial pra gente, juntos, um time de 3, equipe de 3 aqui, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Hoje, primeiro programa do mês de maio, dia 6 de maio, e estamos estudando o mês de fevereiro. Não é isso, Renato, meu parceiro? Exatamente, Bill, exatamente. Vamos lá, né? Mês das mães. Mês das mães. Mês das nossas de queridas Maria mamães. de Nazaré, não é isso? Exatamente. Então, com certeza. Hoje nós começaremos um capítulo novo, né? Espíritos barulhentos. Espíritos barulhentos. Como se livrar deles? Isso aqui não sou eu que estou perguntando, não. A revista que está falando aqui. Tem barulho na sua casa, Bill? Oxe, pense numa casa barulhenta. Éber, tem barulho lá também? Tem? Assim que você olha e, poxa, nossa... Cai alguma coisa. O que foi isso? Foi o vento? E não tá ventando, né? Não tem vento, porta tá fechada, né? Mas existem muitos relatos a respeito dessa situação. Por quê? Porque a gente sabe de pessoas, né? E que dizem assim: eu passo em frente a uma determinada casa, não acontece nada, mas fulano passa em frente daquela casa, acontece tudo. Tem barulho, tem ruído. E isso a mediunidade explica, né, Bill? Exatamente. As percepções diferentes, um do outro. E às vezes até a própria sintonia daquele espírito com A ou com B, né? Enfim, as manifestações se dão dessa forma. Com certeza. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, né? É o espírito... Vou deixar para você falar isso aí, Renato. Escrevem-nos de Gramate, Lote. Bom, vamos ver. O espírito é isso mesmo. Gramate. Pronto, lote entre parênteses aqui. Suprime o T, fica legal aí, tudo certo. Mas para aqueles que nos acompanham, está escrito em gramate e entre parênteses lote. Vamos lá. Espíritos barulhentos, como se livrar deles? Diz o seguinte: numa casa da aldeia de Cougé, comuna de Bastá, ruídos extraordinários são ouvidos há cerca de 2 meses. A princípio eram golpes secos e muito semelhantes ao choque de uma clava no assoalho, ouvidos de todos os lados. Sob os pés, sobre a cabeça, nas portas, nos móveis. Logo depois as passadas de um homem descalço e o tamborilar de dedos nas vidraças. Os moradores da casa ficaram amedrontados e mandaram rezar missas. A população inquieta se dirigia à aldeia e ouvia. A polícia interveio e realizou vários inquéritos, mas o barulho aumentou. Em breve, as portas eram abertas, os objetos derrubados, as cadeiras arremessadas contra a escada, os móveis transportados num andar inferior para o sótão. Tudo quanto relato, atestado por grande número de pessoas, se passou em pleno dia. Menos mal, né? Se fosse à noite ia dar mais medo, né? Pois é. A casa não é um casebre antigo, sombrio e enegrecido, cujo aspecto faz sonhar com fantasmas. Trata-se de uma casa recentemente construída e risonha. Os proprietários são boas pessoas, incapazes de querer enganar e morrem de medo. Entretanto, muitas vezes pensam que ali nada existe de sobrenatural, procurando explicar tudo quanto se passa de extraordinário pela física ou pelas más intenções que atribuem aos moradores da casa. Quer fazer uma pausa aí, Renato? Quer comentar alguma coisa? Sim. Bacana ele colocar aqui a questão de que foi atestado por várias pessoas. Exato, muitas pessoas viram. Não foi um só que viu, não foi um só que estava presente, mas sim várias pessoas viram, várias pessoas estiveram presentes lá. Eu me recordei aqui dos fenômenos de poltergeist, que chamam, não é isso? Sim. Inclusive teve um filme. Né? Várias. Um filme já há muito várias tempo. Várias versões aí, que 1, fala 2, 3. Dessas situações. Isso pode se dar o quê? É uma construção que tenha sido feita em cima de algum lugar cuja energia esteja ainda muito impregnada, um espírito muito tempo ainda preso a alguma situação ali. Evidentemente que no poltergeist tem a questão do cemitério que estava abaixo daquele condomínio, de casas ali, e em cima justamente daquela casa ainda era pior, né? Daquela casa ainda era pior. Exatamente. Mas
nós precisamos ficar, né, muito atentos a essas questões. Hoje em dia não tem mais muito, né? A gente não ouve. Fala pouco, né? Sim. Isso aqui, na verdade, Eu acho que se dá, sabe por quê? É uma opinião minha, do Renato, tá? A vida é tão corrida hoje, acontece tanta coisa que a gente às vezes não tem tempo de ter medo, né? De ter medo, né? De dizer, meu Deus do céu, isso aqui foi o quê? Foi o vento? O que foi? Caiu e tal. Bom, deixa lá. Né? Então passa por despercebido, aspas, no que eu tô falando. Não, sem dúvida. Até o espírito, deixa lá, deixa o cara quieto, que a gente já tá tão acostumado, né, com isso, né, ou pelo menos nós, né, somos mais acostumados, porque a gente tem que entender também, como você lembrou bem, esse exemplo do poltergeist, né, que realmente era eu não sei se era um cemitério indígena, eu não lembro, acho que era uma coisa específica, assim. Se eu não me engano, era um cemitério indígena, e que existem ali vários espíritos ainda enraizados ali na matéria, né, Renato? E embora nesse caso aqui a edificação fosse nova, talvez para eles plasmado para eles ainda estava a edificação antiga deles, né? Ou seja, a casa, enfim, o trabalho, onde o espírito se sintonizasse, ainda estava tudo ali para eles. Por isso, e aí fica aquele ciúme, né? Pô, a casa é minha, você está aqui na minha casa. O Orlando até contou recentemente uma história sobre isso, né, sobre joias, que os espíritos estão atrás das joias e, enfim, as joias foram vendidas, mas eles foram atrás das joias, enfim, uma coisa dessa, né, enfim. Sim. Mais ou menos isso, né, os espíritos ficam ali agarrados naquilo que entre aspas, pertence a eles e, enfim, vão se perpetuando ali. Pertence, você colocou bem, né, pertence ainda, eles não têm o esclarecimento de que aquilo ficou, né, meu. É a cultura do meu, né? Ninguém tasca, ninguém tira, e, enfim. Nossa, e é importante a gente lembrar também de um outro filme, do Ghost. Não é? Do Ghost. Porque é aquela situação... Eu não lembro, não vi esse filme. Você não viu essa semana, ainda não vi. Não. É aquela situação do espírito que precisava, né? Fazer aquele no metrô? Isso, né? Uhum. E encontrou com outro que o ensinou a utilizar... Manipular o material, né? O material ali e tudo. São questões que a gente precisa entender que é perfeitamente possível acontecer. E isso atrelado justamente a essas situações de apego, não é? Sim. Muito grande, porque o que move é o sentimento. Com certeza. É o sentimento que move. Então, se o meu sentimento é de extremo apego... Não é? Então eu vou causar sim um dano lá. Tem vários relatos. No livro Céu e Inferno nós temos. Tem mais. Bill, olha o nome do lugar, hein? Presta atenção no nome agora. Vamos ver. Dessa vez eu treinei. Vamos ver a linguística. Dessa vez eu treinei, né? Eu treinei o espírito de Castel Naudari. Eita. Olha, já melhorou. Então. A gente sabe que ele estava lá preso, ele não queria que vendesse o lugar e tudo, e fazia uso dos efeitos, né, dos fenômenos que tinha ali presente, para poder até agredir. Exatamente. Né, efeitos esses que é bom que se diga que se informe bem, né, que não é sobrenatural, né? São efeitos físicos possíveis de serem feitos, né, Renato? Uhum. Que qualquer um de nós pode fazer também, desencarnado ou encarnado. Basta que a gente saiba, aprenda, né? Aprenda a lidar com isso, né? A gente vê vários... Jesus era um exímio, né? Manipulador de fluidos, da matéria propriamente dita, mas a gente, nós aqui encarnados ainda temos um caminho ainda a percrustar muito longo, mas enfim, é um detalhe, né? Vamos continuar aqui? Outra coisa importante, antes da gente continuar, primeiro a gente precisa verificar, né, conforme a gente estava falando no início, a coisa física, né? Foi o vento, né? Exatamente. A parede está estalando por quê? Será que o reboco está dilatando, tá ruindo a casa, alguma coisa, né? Vamos eliminar qualquer coisa sai correndo que a casa pode cair, né? Isso, vamos eliminar esses fatores, não é? Mas você sentir que alguém mexeu na maçaneta da porta não pode ser tão... né? Tão coisa ventania assim desse mundo assim, né? Mas sim do outro mundo. Exatamente. Era coisas que a gente ouvia, não é? Lá em casa. A casa da minha tia, que é a casa da frente, até hoje ela relata isso, né? Esse tipo de fenômeno. Esse tipo de fenômenos acontece, não mais com a intensidade conforme era,
Mas é justamente isso, o apego excessivo, os espíritos que estão ali muito presos ainda. Exatamente. E a mediunidade de quem está ali. A espiritualidade também se utiliza muito disso, né, Renato? A gente sabe que para chamar a atenção, por exemplo, de um médium que está na iminência de começar efetivamente um trabalho, né, dentro daquilo que foi programado, então começa a ter a atenção chamada para, como foi com Kardec, né? Teve a atenção chamada através do fenômeno das mesas girantes e outros fenômenos. Então, o Renato tem que começar a trabalhar a mediunidade aos 20 anos. E quando vai se aproximando dessa idade, né, que você previamente ou adredemente programou com os espíritos, eles vão se aproximando de você, a espiritualidade maior vai permitindo que isso se dê, porque nada é aleatório, né? Tudo é permitido, né? Tudo é orientado, tudo dentro do cronograma, e as coisas vão acontecendo e você vai procurando entender o porquê, né? Bom, por que está acontecendo isso? É assim, é assado, enfim, e aí as coisas vão acontecendo. Bom, pessoal, esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita de 1859. Estamos no primeiro programa do mês de maio de 2022, ainda estudando fevereiro de 1859, dando continuidade aqui no capítulo falando dos espíritos barulhentos. Vou dar sequência aqui, Renato? Vamos lá. Vamos lá. Eu que vi e acreditei, resolvi dirigir minha voz para saber quais são os espíritos que fazem esse barulho e conhecer o meio, caso exista, de silenciá-los. É um serviço que prestarias a essa boa gente, etc. Vamos ver agora, né, como é que vai silenciar esses indivíduos. Desenrola isso, né? Como é que se desenrola, vamos lá. Bom, os fatos dessa natureza não são raros. Todos se assemelham mais ou menos e, em geral, não diferem senão pela intensidade ou pela maior ou menor tenacidade. Quando se limitam a alguns ruídos sem maior consequência, não causam inquietação, mas quando adquirem certa proporção, transformam-se em verdadeira calamidade, né? Isso aí a gente tem que destacar também, né? Enquanto está ali quietinho, bonitinho, tranquilo, é só um ruído ou só um contato mais sem pretensão, né? Mas isso pode ir se agravando, né? Pergunta a nosso honrado correspondente quais são os espíritos que fazem esse barulho. A resposta não deixa dúvida. Os espíritos de ordem muito inferior são os únicos culpados. E aí, Renato, vamos dar uma pausa nisso aqui? É engraçado, né? É engraçado porque a gente precisa esclarecer uma coisa. Quando você ouve o Kardec dizer aqui, né? Espíritos muito inferiores. Mas, poxa, um espírito muito inferior com esse poder, aspas, todo... Olha, para você ver como nós somos livres depois que deixamos esse corpo físico. Exatamente. Não é? Então, o espírito está fazendo... Por que um espírito mais elevado precisa fazer um ruído desse? Parece que a casa está desmoronando. Parece que uma vidraça de uma janela está se quebrando, conforme eu relatei certa vez aqui, ano passado, no programa analisando os fatos da janela de uma casa no bairro de Del Castilho, não é? Onde eu passei alguma parte da minha infância, né? E ouvia-se tacarem uma pedra na vidraça da janela lá dos fundos, e quando você chegava lá, dizendo, nossa, a janela está toda quebrada. Não, a janela estava intacta. Estava todo mundo quietinho, daqui a pouco outra pedra de novo naquela janela. Então, enfim, por que um espírito mais elevado, não vou colocar nem superior, sim, mas mais elevado, mais esclarecido, precisaria fazer isso? Exatamente. Não é? Não precisaria. E é interessante ele falar, é bacana ele falar isso e trazer esse esclarecimento, né? De ordem muito inferior. E mesmo sendo muito inferior, eles muito podem. Sim, sim. Por isso é que tem aquele bordão importantíssimo, para a gente não menosprezar jamais quaisquer influência. Com certeza. Não é? Observa muito bem, para não deixar ser envolvido, né? E a gente já destaca aí que espíritos inferiores moralmente, mas que sabem, a gente pode até dizer de inteligentes, né? Mas que tem um intelecto já desenvolvido, mas que ainda não canalizaram esse intelecto para o caminho
nas trilhas da libertação, né? Usar a inteligência. Isso, exatamente. Você lembrou bem do Manuel Filomeno de Miranda. Exatamente. Canalizar essa inteligência para o bem. Exatamente. Não é? Em favor de quem? Dele mesmo, né? De se melhorar, porque ele tem outras formas de poder se mostrar e dizer o que está se passando, o que está sentindo, né? Porém, assume uma posição, né? Um posicionamento de fantasma. Sim. Não é isso? De fantasma, porque é o que a gente diz mesmo no popular. Fantasma, nossa, essa casa é mal assombrada. Mal assombrada, enfim. Né? E tudo isso. Vamos dar continuidade aqui. Bom, isso, os espíritos de ordem muito inferior são os únicos culpados. Os espíritos superiores, segue ele dizendo, assim como entre nós, os homens graves e sérios não se divertem em fazer algazarra, até porque não há tempo para isso. Né? Os espíritos nobres, os espíritos superiores não têm tempo para se divertirem, não dessa forma, não dessa maneira. Exato. Enfim. Muitas vezes os chamamos para perguntar-lhes a razão que assim o impele a perturbar o repouso alheio. A maioria não tem outro objetivo senão divertir-se. São antes espíritos levianos do que maus, que sorriem dos temores que ocasionam e das pesquisas inúteis que são feitas para descobrir a causa do tumulto que provocam. Frequentemente, se obstinam junto a um indivíduo, comprazendo-se em vexá-lo e perseguindo-o de casa em casa. De outras vezes, se vinculam a um lugar sem qualquer motivo, a não ser por capricho. Por vezes, também é uma vingança que exercem, como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e estabelecer contato, seja para dar um aviso útil à pessoa a quem se dirigem, seja para solicitar algo para si mesmos. Muitas vezes presenciamos alguns deles a pedir preces, outros a solicitar o cumprimento em seu nome de promessas que não puderam pagar. E, finalmente, no interesse de seu próprio repouso, outros querendo reparar uma ação má cometida quando viviam entre nós. Aqui ele enumera diversas razões, né, Renato? Sim, sim. Do porquê que eles fazem isso. Né? E a gente tem muito o que comentar aqui nesse restante desse parágrafo aqui, né? Aqueles que querem se comunicar para dar um aviso, que eles consideram ser útil, né? Às vezes pode até não ser útil, mas eles consideram, enfim, e por aí vai. Justamente por causa da situação em que eles se encontram, né? Do grau de leviandade, da inferioridade. Sim. De tudo isso. Eles julgam ser daquele jeito. Geralmente ele fala aqui da questão da vingança. Muitos querem só se divertir, não é? Exato. E é bacana a gente trazer aqui uma situação importante. Porque muito a gente fala assim, não se deve jamais contribuir para deixá-los ainda mais arredios, não é? Sim. De que forma? Aconteceu isso, você já verificou que aquilo não é nada físico que acontece na sua casa, né? Ou no ambiente em que você esteja, mas que há realmente alguma influência ali, mas que passe a tratar com o devido respeito, não é? Consideração, com oração, não é? E tudo mais, porque é só desse jeito que você vai conseguir amenizar e fazer com que esses espíritos entendam, não é? Que é necessário partir, que é necessário seguir, tá? Você debochando ou você entrando numa sintonia de xingar até, né? E tudo, não é o caminho. Eles vão se divertir mais ainda porque sabem que estão te atingindo de alguma forma. Exatamente. De certa forma, às vezes você pode até perpetuar um ódio neles, né, com essa conduta, com esse tipo de conduta. Eu lembrei aqui agora de muitas pessoas que já foram ter comigo lá na educação mediúnica. Bill, eu quero fazer esse tratamento, eu quero me livrar desse espírito. Quer dizer, a intenção já não é nobre, né? Você querer se livrar de um chamado obsessor. Né? Primeiro, porque ele está te perseguindo não é à toa, no caso, né, de obsessão, né, diretamente, assim falando. Sim. Então, nesse caso aqui, podendo até ser por vingança o caso de obsessão.
Mas no caso da obsessão por vingança, você sofre uma perseguição porque você fez alguma coisa no passado. Então, como é que você vai se livrar do indivíduo assim? Não tem como. Não é como. Não tem como. Então, você tem que mudar. Primeiro, mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Entender, né, Renato? Fazer um meia-culpa, né? Bom, por que o indivíduo... Por que o Renato está com raiva de mim, com ódio de mim? Alguma coisa eu devo ter feito a ele. Então, vamos buscar o perdão, né? Não sei o que é, não lembro, mas vou pedir perdão e trabalhando isso no espírito, né? E em quaisquer que sejam as situações aqui que são enumeradas, da mesma forma, porque você vai chamar um padre, por exemplo, como algumas outras doutrinas, vai fazer como é que lá, extremoção, eu esqueci a palavra. Esqueci o nome, mas isso aí mesmo. Essa palavra que vocês estão lembrando aí mesmo. Exorcizar. Eu lembrei do exorcista agora do filme. Isso. Vai fazer exorcismo com aquela gritaria, sai daqui. Não, você vai estar estimulando o ódio e até, como você lembrou bem, ele vai começar a achar até mais graça e não vai sair dali, porque há uma conexão mediúnica ali, né? Anímica também, mediúnica, tudo. E ele vai se perpetuando ali, lógico, em aspas, né? Porque nada é eterno. Então é saber trabalhar isso, né, Renato? Tentar trazê-lo de volta à realidade, porque a realidade espiritual, enfim, do tempo que ele está perdendo ali em alimentando aquela situação, enfim. Tudo tem uma explicação. Por quê? Da mesma forma que a nossa mudança, né? A nossa mudança moral, a mudança que a gente vai adquirindo pouco a pouco, vai deixando eles, os nossos, né? Perseguidores, digamos assim. Mais, né? Sabedores de que eu estou mudando, de que eu estou... procurando melhorar, e com isso eles também vai amenizando um pouco aquela influência. Da mesma forma, se você está num lugar onde tem um espírito que é muito agarrado àquela situação, aquela garagem, aquele quarto, aquela parede, aquela coisa, à medida em que você vai mudando essa forma de tratar, ou que você deixa aquele lugar, ele também não te persegue. Exatamente. Você não está mais ali. O problema não é com você. Não é com você, mas sim com o lugar, que foi o caso da joia que você citou do exemplo. O problema é a joia, o problema é a parede. Exatamente. O problema é a parede. Ali, no caso do poltergeist, o problema era ali, aquele lugar. Exato. Não é? Saberia-se até que, de repente, alguns espíritos ligados a algum tipo de magia poderiam se aproveitar até daquelas energias ali, tá? E aqueles espíritos que estavam ali também sepultados, seus corpos físicos sepultados, à espera de alguma situação, né? E tudo que era utilizado ali. Então, a influência muito grande ali era naquele lugar. E naquela casa existia uma criança com mediunidade ostensiva. Então, aconteciam, né, todos aqueles fenômenos que a gente já sabe. Faz muito tempo do filme, mas dá para lembrar de alguma coisa. Eu lembro que eu tinha um medo daquele filme. E é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar, né, a questão do desapego, porque entender a própria descaracterização do layout da casa, ou roupas, ou móveis, se desfazer daquilo, para que a pessoa não tenha abrigo ali, né, abrigo entre aspas, né, porque essa casa ainda é minha. Ou seja, a família está ali, mas a casa não pertence mais a ele, porque ele já está no plano espiritual. É fazer essa descaracterização, né? Quando a minha esposa desencarnou, a primeira coisa que eu fiz é tirar tudo, doar tudo, falar, isso aqui é para ajudar, enfim. Quem fica aqui também tem uma responsabilidade muito grande, né, Renato? Muito. E tem que alimentar. ter muito cuidado também com fazer isso. Já aí que entra também a questão de você fazer com amor e com carinho. Não é fazer simplesmente porque acabou tudo. Não acabou tudo. Mas com muito amor, com muito carinho, com compreensão. Né? Falando em acabou tudo, acabou o programa, né? O Weber já avisou ali, não temos mais tempo, não está acabando, já acabou. Esse foi o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, de 1859. Um beijo no coração de todos. Weber na técnica, Renato Souza, um beijo no coração e até a próxima semana. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.